Beleza, pessoal. Então, nesse vídeo a gente já vai iniciar aí fazendo um projeto, né, de autenticação. Eu criei um diretório, né, chamado aula autenticação, que vocês poderão até fazer download do código-fonte dele no final, tá? E vamos lá. Então, vamos iniciar aí a aula. O que que a gente vai fazer? A gente vai iniciar um ambiente de desenvolvedor, né, um ambiente virtual. Vou colocar aqui Python 3. Vamos ativar o virtual environment, né, um ambiente virtual, e já vamos instalar o Django. Perfeito? Vamos lá. Perfeito, já o ambiente já está ativado. E agora vamos instalar o Django, né? Pip install Django. Tá, então, agora vamos criar um projeto. O nome do projeto que eu quero dar aí vai ser projeto de autenticação. Tá deixando em inglês, Authentication Project, tá? E o nome do app também vai ser Authentication App, beleza? Então vamos lá. Vou colocar Django admin start project authentication project. E aí eu vou estar deixando ele na raiz, tá? O arquivo. Perfeito? Já criou aí. E agora vamos criar o nosso app. Vai ser Python manage.py start app authentication app. Tá certo? Já criou aqui, né? Vamos fazer a conexão aí do Authentication App com o projeto. Aqui embaixo no Installed Apps, a gente vai bater uma linha aqui. Vamos colocar o nome exatamente como é que tá lá. Authentication App. Deixar uma vírgula aqui. Tá? Então já está conectado. Vamos fazer a migration. Python manage.py migrate. Poder fazer as mudanças aí, trazer as tabelas que existem no projeto. Já criou aí. O banco de dados já foi criado. Ótimo. Agora, o que que a gente precisa fazer? Nós precisamos criar, né? Lembrando aí que para poder mandar os dados para o banco de dados, né, para o servidor checar se esses dados existem, antes de tudo, a gente precisa criar um formulário, tá? Eu não vou estar deixando, não vou estar criando o formulário para criar o usuário, tá? Porque a gente vai estar usando aquele comando de create super admin, né? Create super user. E no projeto que a gente for fazer, logo a seguir a gente vai estar criando um projeto com formulário para criar usuários, perfeito? Então vamos lá, vamos criar um formulário aqui que a gente cria na Authentication App, vamos criar um novo arquivo, vai se chamar forms.py, né? Vamos fazer aí o import dos formulários, né? From Django, import forms. E aí vamos criar uma classe chamada login form, tá? Que vai ser usada para poder estar fazendo a captação dos dados para poder ser checado dentro do banco de dados e a autenticação, né? Então vamos lá, class login form forms.form dois pontos. Aí vamos lá. Quais são os campos que a gente precisa, né? O Django, ele precisa de dois campos para poder fazer a autenticação, que é o username, tá? Da tabela de usuário padrão do Django e o password, tá? Na tabela de autenticação do Django, vou estar passando na descrição os campos que já existem nela, tá? E vocês vão entender todas as colunas que existem nessa tabela de usuários que a gente pode estar usando aí dentro do Django, tá? Mas assim, para poder fazer a autenticação, ele só precisa por padrão, claro que você pode mudar isso daí, que é o username e o password. Vamos lá. Username igual forms.sharfield. Vou colocar aqui max length no máximo 100 letras, tá? E aqui vamos colocar o password igual forms.sharfield. Aí aqui vamos colocar o max length de 100 também. Pode colocar o quanto que você quiser. Widget para poder deixar como formulário, como password, tá? Password input. Ctrl S, só isso que a gente precisa. Agora o que que a gente vai fazer também? A gente vai criar a view home. Vamos já iniciar as outras views que a gente vai precisar para poder estar trabalhando e vamos criar as templates também, beleza? Então vamos lá, vamos criar a primeira view, que vai ser dev home request para poder receber a requisição, né, do servidor. E aí a gente vai colocar render, return, render, aí a gente coloca request, tá? Aí aqui a gente vai passar as templates e os outros dados que a gente precisa. Qual as outras funções que a gente precisa? A gente precisa de def login view, precisa estar como login view ou outro nome, não pode estar como login, tá? Porque
Essas são as funções que a gente vai estar usando, então precisa estar login view para poder não dar problema quando a gente for estar fazendo as requisições, tá? Porque quando a gente for usar, a gente vai usar esse carinha aqui, ó, from Django ponto contrib ponto auth ponto auth, se não me engano, import login logout authentication. Authenticate. Então, evitem colocar o nome de login igual às funções que já existem por padrão no Django, beleza? Então vamos lá, colocar login view para não dar nenhum problema. Vou dar uma request, vou dar um pass aqui que a gente vai estar criando na próxima aula. E aqui que a gente vai fazer? A gente vai criar def logout view request também, dois pontos. Aí eu vou colocar um pass aqui também, tá? Só para a gente estar criando as URLs. Aí o que eu vou fazer? Eu vou estar criando a URL dentro do app, tá? Para poder fazer o include dentro do Authentication Project, tá? Então vamos dar url.py. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer from django.urls import path, que é para poder estar criando o URL dentro aqui do projeto, tá? Se a gente for lá no set, no URLs dentro do project, é a mesma coisa, tá? Então vamos voltar lá para URLs. Vamos criar aqui, ó, URL patterns igual. Abre uma lista aí. Vamos colocar lá path. Vamos criar a primeira URL, que vai ser o home. Aí, o que a gente precisa fazer? Antes de tudo, a gente precisa importar essas views, né? Então vai ser from views import. Aí o que vai ser aqui? Home login view logout view. Elas não estão funcionando agora, mas é só para a gente estar usando para poder estar criando as URLs, tá? Então vai ser aqui home, é a função home, name, para ser usado para poder identificar a URL, tá? Se a gente for usar no template. Aí vamos criar mais duas. Vamos só copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V, de novo. E aqui vai ser login, URL da login, do login, né? Vou colocar um ponto aqui, que vai ser login view, também login view aqui. Login view. E aqui vai ser, vou jogar para cá, logout view. Tá aqui certinho. Logout view. Que vai servir, qual que é o fluxo, né? O home vai ser a página home também, que vai precisar estar autenticada. O login vai ser para poder estar enviando. Então, quando a gente for colocar no template, a gente vai colocar essa URL aqui. Quando a gente for mandar o formulário, essa vai ser a view que vai tratar o nosso formulário. E o logout vai ser para poder deletar o nosso session ID e deslogar a gente para poder não ter mais acesso ao sistema. Vamos criar aqui a página de template, nova pasta, vão ser templates. E aí vamos criar as templates aqui, novo arquivo. Então, nesse daqui, como só tem um app, eu vou estar deixando aqui no templates, tá? Funciona da mesma maneira, porém fica um pouco mais fácil. Vamos colocar home.html. E aqui, o que eu vou fazer? Vou estar criando uma template padrão, não vou fazer nenhuma herança de outras templates, tá? Vou colocar aqui H1, página principal. Ótimo. E aqui eu vou estar colocando um H3, onde eu vou estar colocando o nome do usuário. Opa. E aqui vai ser um P. Bem-vindo. Só bem-vindo. A página principal. Perfeito. Vamos criar aqui também uma outra template chamada login.html. Ótimo. Vamos criar aqui uma template padrão. E aqui a gente vai colocar um formulário, tá? Então vamos já deixar aqui já pronto. Form. E aí já vamos chamar aqui a URL. Qual que é o nome que a gente deixou lá? O nome que a gente deixou lá, vamos ver aqui. URLs. A gente deixou login view. Vamos lá no template novamente, login. Aqui, login view. Login view. E o método igual a post. A gente precisa fazer uma postagem dos dados no banco de dados para ele checar.
tá? E aqui a gente vai colocar a view no próximo vídeo, tá? Então já está tudo certinho aqui, a gente já está o login, já está o home, e aí a gente vai fazer a conexão com as views.